Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para dar algumas dicas para vocês sobre planta de paginação de piso, tá? É muito importante a gente saber algumas coisas para que na hora da execução e na hora da compra desses pisos, nosso cliente não fique perdido e não dê errado futuramente, tá bom? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês na planta baixa. Vamos lá, essa aqui é uma paginação de piso lá do escritório, tá? E o que é uma planta de paginação de piso? É uma planta baixa que a gente vai mostrar o piso que nós escolhemos, onde começa a primeira peça, tá bom? Então, assim, antigamente, eu fazia essa planta de paginação de piso sem colocar o layout. Esse aqui é o layout, tá, gente? Ó, geladeira, bancada, né? Eu não colocava. Hoje eu coloco porque eu acho muito importante para a pessoa se situar e porque nessa planta a gente também mostra o rodapé. Então, eu preciso localizar onde tem rodapé. Vai ter rodapé em certos lugares, em outros não. Então, por exemplo, aqui é uma parede toda de revestimento, então não precisa ter rodapé, tá bom? Se você quiser, você pode colocar, mas eu prefiro ir com revestimento até o piso. Então, dica número 1, quando você fizer a sua planta de paginação de piso, coloque o layout que eu acho que facilita, mas coloque ele num tomzinho de cinza para que não brigue, tá? Com o restante, que é o mais importante, que é o piso que nós estamos escolhendo, tá bom? Então, dica número 1, coloque o layout, tá? A dica mais importante, eu vou dar daqui a pouquinho, tá? Que eu fiz esse vídeo justamente por isso, porque é um problema muito grande que nós tivemos no escritório e a gente agora tá modificando e eu quero te passar essa informação para que você comece a usar aí também para você não ter o mesmo problema que eu tive. Certo? Ok. Bom, tô partindo da ideia que você já escolheu o piso, tá, gente? Depois a gente pode falar sobre a escolha do piso, do porcelanato, enfim, do que for, conforme o seu projeto, que isso também não é uma coisa assim, vou escolher esse porque esse é bonito, não. Não, tem que ter um porquê, tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui, gente, a gente representa exatamente o tamanho real da peça, tá? É uma peça de 1,20 por 60, então esse aqui é o tamanho exato e real. Então, vai ficar dessa forma lá. Eu não tô inventando, não tô dando escala em nada. Então, represente o tamanho real da sua peça. Se for uma peça 1 por 1, represente 1 por 1. Então, dica número 2, coloque o tamanho correto. Sabe aquelas achuras do AutoCAD que a gente põe quadradinho e fala que é um piso tanto por tanto? Não. Representa o tamanho correto, porque isso é importante tanto para a nossa visualização como para outra dica que eu vou dar para vocês, tá? Dica número 2, tamanho correto, ok? Dica número 3, sempre coloco o início da paginação de piso. Então, olha só minha setinha aqui, ó, início da paginação e olha a minha setinha aqui. Aqui nessa planta tá faltando um pequeno detalhe, que geralmente a gente faz assim, ó. A gente achura a primeira peça para ficar mais visível ainda. Além de ter o início da paginação, a gente achura para ficar visível, tá? E aí você sempre coloca, porque pode ser, gente, que você não queira que comece aqui sua paginação. Você queira que comece do outro lado, ou aqui, ou no corredor. Tudo vai depender do projeto. Se fizer sentido, você pode começar a paginação em qualquer outro lugar, tá? Mas mostra para o cliente, coloca no projeto para o fornecedor depois não ficar te ligando. Ai, fulano, onde que eu começo a paginação de piso? Ai, onde que eu coloco a primeira peça? Então, tudo isso, quanto mais você indicar no seu projeto, menos dor de cabeça você vai ter depois, ok? Então, aqui tá faltando isso aqui, tá, gente? Até bom que eu já corrijo aqui, né? Tá. Outra dica super importante para nossa paginação de piso, e é o que eu acho que é a dica, assim, gente, que tá valendo muito lá pro nosso escritório. E a gente conversou com várias pessoas de obra, com várias pessoas de loja, e realmente a gente tem que fazer assim a partir de agora. Então, eu vou ensinar vocês para que vocês coloquem isso aí no trabalho de vocês, tá? Deixa eu só voltar aqui, vamos lá. Que é justamente isso aqui, ó. Vou apagar aqui que eu vou falar de novo com vocês. Bom, a gente sempre coloca a especificação do nosso piso na legenda, né? Então, aqui é um porcelanato, ópera Covelano natural, inclusive amo esse porcelanato. Aqui faltou a marca, Portinari. Isso aqui eu tava corrigindo o projeto, tá? Aproveitei pra parar pra fazer um vídeo pra vocês. Ele é 60 por 1,20 e a gente colocava só até aqui, quantidade, 10,75. Por quê? Porque é a nossa
área aqui, né? É a nossa quantidade aqui desse ambiente, tá? 10,75 metros quadrados. Ok, perfeito até agora, né? E aí a gente coloca essa observação aqui, ó. Quantidade de revestimento sem porcentagem de quebra. O que que é isso, gente? Tudo que a gente for comprar para uma obra, todos os pisos, todos os revestimentos, a gente tem que colocar uma porcentagem a mais. Porque nunca vai ser só isso aqui que eles vão usar. 1, pode vir peça quebrada. 2, pode quebrar a peça lá na obra. 3, pode vir uma pecinha com algum defeitinho. Então, assim, além disso tudo que pode acontecer, a gente tem muitos recortes. Então, vamos lá. Olha aqui comigo. Eu comecei a minha paginação aqui, certo? Até agora aqui a gente tá aproveitando praticamente todas as peças, né? Chega aqui, ó, a gente começa a recortar. Normal, né? É muito difícil você não ter nenhum recorte, ó. Tá vendo? Então, a gente já recortou 4 peças, tá? Aqui, então, olha só. Só para vocês visualizarem. Olha essa aqui também. Isso tudo aqui vão ter recortes. Esse piso é um porcelanato que tem veios. Então, provavelmente, a gente não vai conseguir aproveitar o que sobrou dessa peça, em outro lugar. Porque os veios não vão bater. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Então, o que que acontece? Aqui, a gente vai precisar de uma porcentagem a mais para o nosso piso, concorda? Porque se a gente comprar exato, vai faltar. Vai faltar porcelanato, porque a gente perde muita coisa. Então, a gente tem que colocar essa observação, porque por que que eu faço isso? Porque eu deixo a loja colocar a porcentagem. Tem loja que coloca 10% a mais, tem loja que coloca 15% a mais, tem loja que coloca 20% a mais. Depende muito da loja e do revestimento. Principalmente do formato do revestimento. O que que a gente tá vendo hoje com o passar do tempo? Cada vez mais existem peças maiores, 1,20 por 1,20, enfim, peças bem maiores. Quando a gente trabalha uma peça maior, gente, a perda é maior. Então, portanto, se eu trabalhar com piso de 1,20 por 1,20, concorda comigo que às vezes aqui eu vou colocar um pedacico e perder esse pedação aqui? Então, a gente vai perder muito mais piso. Antes, as pessoas colocavam 10% só de porcentagem de quebra, só que 10% não dá. E aí, o que que acontece? O nosso cliente está lá na obra, acaba revestimento, ele tem que ir lá na loja comprar mais, isso já é um desgaste, ele tem que sair, comprar mais revestimento, e muitas vezes ele chega lá e não tem o mesmo lote da peça, com a mesma bitola. Então, isso é muito chato, é um problema para se resolver e vira um transtorno, porque a gente não fez a porcentagem, não colocamos a porcentagem correta. Então, isso começou a acontecer nas obras do escritório. A gente colocava metragem, a loja colocava só 10 ou 15 e faltava. Então, o que que a gente conversou lá na obra e a gente resolveu colocar? Contar o número de peças. Então, aqui a gente sabe que tem que ter 21 peças. Aí os meninos vão e provavelmente colocam uma porcentagem a mais. Só com a metragem tava dando muito problema. Então, agora, a dica mais preciosa de hoje é essa: a gente colocar quantas peças a gente vai ter na nossa paginação de piso, quantas peças vamos ter na nossa parede de revestimento, tá? Isso aqui facilita muito a nossa vida e faz com que o nosso cliente não tenha que voltar para comprar mais, que é um desgaste. Aí o cliente fala assim: ah, mas você não fez as contas certas, você errou, entendeu? Então, sempre coloca o número de peças. Conta mesmo, gente. E quando é revestimento pequenininho, conta também, tá bom? Então, essa é a dica de hoje. Então, sempre colocar essa informação aqui com a quantidade e o número de peças. A dica mais importante do nosso dia, ok? Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha aqui embaixo, compartilha com os amigos, tá? E qualquer dúvida, manda aqui embaixo. Um beijo e fui! Vamos lá, essa aqui é uma paginação de piso lá do escritório, tá? E o que que é uma planta de paginação de piso? É uma planta baixa, que a gente vai mostrar o piso que nós escolhemos, onde começa a primeira peça, tá bom? Então, assim, antigamente, eu fazia essa planta de paginação de piso sem colocar o layout. Esse aqui é o layout, tá, gente? Ó, geladeira, bancada, né? Eu não colocava. Hoje eu coloco porque eu acho muito importante para a pessoa se situar e porque nessa planta a gente também mostra o rodapé. Então, eu preciso localizar onde tem rodapé. Vai ter rodapé
em certos lugares, em outros não. Então, por exemplo, aqui é uma parede toda de revestimento, então não precisa ter rodapé, tá bom? Se você quiser, você pode colocar, mas eu prefiro ir com revestimento até o piso. Então, dica número 1, quando você fizer sua planta de paginação de piso, coloque o layout, que eu acho que facilita, mas coloque ele num tomzinho de cinza, para que não brigue, tá? Com o restante, que é o mais importante, que é o piso que nós estamos escolhendo, tá bom? Então, dica número 1, coloque o layout, tá? A dica mais importante, eu vou dar daqui a pouquinho, tá? Que eu fiz esse vídeo justamente por isso, porque é um problema muito grande que nós tivemos no escritório e a gente agora tá modificando e eu quero te passar essa informação para que você comece a usar aí também, para você não ter o mesmo problema que eu tive. Certo? Ok. Bom, tô partindo da ideia que você já escolheu o piso, tá, gente? Depois a gente pode falar sobre a escolha do piso, do porcelanato, enfim, do que for, conforme o seu projeto, que isso também não é uma coisa assim, ah, vou escolher esse porque esse é bonito, não. Não, tem que ter um porquê, tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui, gente, a gente representa exatamente o tamanho real da peça, tá? É uma peça de 1,20 por 60, então esse aqui é o tamanho exato e real. Então, vai ficar dessa forma lá. Eu não tô inventando, não tô dando escala em nada. Então, represente o tamanho real da sua peça. Se for uma peça 1 por 1, represente 1 por 1. Então, dica número 2, coloque o tamanho correto. Sabe aquelas achuras do AutoCAD que a gente põe quadradinho e fala que é um piso tanto por tanto? Não. Representa o tamanho correto, porque isso é importante, tanto para a nossa visualização, como para outra dica que eu vou dar para vocês, tá? Dica número 2, tamanho correto, ok? Dica número 3, sempre coloca o início da paginação de piso. Então, olha só minha setinha aqui, ó, início da paginação e olha a minha setinha aqui. Aqui nessa planta tá faltando um pequeno detalhe, que geralmente a gente faz assim, ó. A gente achura a primeira peça para ficar mais visível ainda. Além de ter o início da paginação, a gente achura para ficar visível, tá? E aí, você sempre coloca, porque pode ser, gente, que você não queira que comece aqui sua paginação. Você queira que comece do outro lado, ou aqui, ou no corredor. Tudo vai depender do projeto. Se fizer sentido, você pode começar a paginação em qualquer outro lugar, tá? Mas mostra para o cliente, coloca no projeto para o fornecedor depois não ficar te ligando. Ai, fulano, onde que eu começo a paginação de piso? Ai, onde que eu coloco a primeira peça? Então, tudo isso, quanto mais você indicar no seu projeto, menos dor de cabeça você vai ter depois, ok? Então, aqui tá faltando isso aqui, tá, gente? Até bom que eu já corrijo aqui, né? Tá. Outra dica super importante para nossa paginação de piso, e é o que eu acho que é a dica, assim, gente, que tá valendo muito lá pro nosso escritório. E a gente conversou com várias pessoas de obra, com várias pessoas de loja, e realmente a gente tem que fazer assim a partir de agora. Então, eu vou ensinar vocês para que vocês coloquem isso aí no trabalho de vocês, tá? Deixa eu só voltar aqui, vamos lá. Que é justamente isso aqui, ó. Vou apagar aqui que eu vou falar de novo com vocês. Bom, a gente sempre coloca a especificação do nosso piso na legenda, né? Então, aqui é um porcelanato, ópera Covelano natural, inclusive amo esse porcelanato. Aqui faltou a marca, Portinari. Isso aqui eu tava corrigindo o projeto, tá? Aproveitei pra parar pra fazer um vídeo pra vocês. Ele é 60 por 1,20 e a gente colocava só até aqui, quantidade, 10,75. Por quê? Porque é a nossa área aqui, né? É a nossa quantidade aqui desse ambiente, tá? 10,75 metros quadrados. Ok, perfeito até agora, né? E aí, a gente coloca essa observação aqui, ó. Quantidade de revestimento sem porcentagem de quebra. O que é isso, gente? Tudo que a gente for comprar para uma obra, todos os pisos, todos os revestimentos, a gente tem que colocar uma porcentagem a mais. Porque nunca vai ser só isso aqui que eles vão usar. 1, pode vir peça quebrada. 2, pode quebrar a peça lá na obra. 3, pode vir uma pecinha com algum defeitinho. Então, assim, além disso tudo que pode acontecer, a gente tem muitos recortes. Então, vamos lá. Olha aqui comigo. Eu comecei a minha paginação aqui, certo? Até agora aqui a gente tá aproveitando praticamente todas as peças, né? Chega aqui, ó, a gente começa a recortar. Normal, né? É muito difícil você não ter nenhum recorte, ó. Tá vendo? Então, a gente já recortou 4 peças, tá? Aqui, então, olha só. Só para vocês visualizarem.
Olha essa aqui também. Isso tudo aqui vão ter recortes. Esse piso é um porcelanato que tem veios, então provavelmente a gente não vai conseguir aproveitar o que sobrou dessa peça, em outro lugar, porque os veios não vão bater. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Então, o que acontece? Aqui a gente vai precisar de uma porcentagem a mais para o nosso piso, concorda? Porque se a gente comprar exato, vai faltar. Vai faltar porcelanato, porque a gente perde muita coisa. Então, a gente tem que colocar essa observação, porque por que eu faço isso? Porque eu deixo a loja colocar a porcentagem. Tem loja que coloca 10% a mais, tem loja que coloca 15% a mais, tem loja que coloca 20% a mais. Depende muito da loja e do revestimento. Principalmente do formato do revestimento. O que a gente está vendo hoje com o passar do tempo? Cada vez mais existem peças maiores, 1,20 por 1,20, enfim, peças bem maiores. Quando a gente trabalha uma peça maior, gente, a perda é maior. Então, portanto, se eu trabalhar com piso de 1,20 por 1,20, concorda comigo que às vezes aqui eu vou colocar um pedacico e perder esse pedação aqui? Então, a gente vai perder muito mais piso. Antes, as pessoas colocavam 10% só de porcentagem de quebra, só que 10% não dá. E aí, o que acontece? O nosso cliente está lá na obra, acaba revestimento, ele tem que ir lá na loja comprar mais, isso já é um desgaste, ele tem que sair, comprar mais revestimento, e muitas vezes ele chega lá e não tem o mesmo lote da peça, com a mesma bitola. Então, isso é muito chato, é um problema para se resolver e vira um transtorno, porque a gente não fez a porcentagem, não colocamos a porcentagem correta. Então, isso começou a acontecer nas obras do escritório. A gente colocava metragem, a loja colocava só 10 ou 15 e faltava. Então, o que a gente conversou lá na obra e a gente resolveu colocar? Contar o número de peças. Então, aqui a gente sabe que tem que ter 21 peças, aí os meninos vão e provavelmente colocam uma porcentagem a mais. Só com a metragem tava dando muito problema. Então, agora, a dica mais preciosa de hoje é essa: a gente colocar quantas peças a gente vai ter na nossa paginação de piso. Quantas peças vamos ter na nossa parede de revestimento, tá? Isso aqui facilita muito a nossa vida e faz com que o nosso cliente não tenha que voltar para comprar mais, que é um desgaste. Aí o cliente fala assim: ah, mas você não fez as contas certas, você errou, entendeu? Então, sempre coloca o número de peças. Conta mesmo, gente. E quando é revestimento pequenininho, conta também, tá bom? Então, essa é a dica de hoje. Então, sempre colocar essa informação aqui com a quantidade e o número de peças. A dica mais importante do nosso dia, ok? Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha aqui embaixo, compartilha com os amigos, tá? E qualquer dúvida, manda aqui embaixo. Um beijo e fui!